Gálatas capítulo 2, no versículo 20. Assim diz o apóstolo Paulo: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olá, eu sou Renato Soete e gostaria de falar com você sobre um tema que nós vamos abordar algumas vezes. Vou estar aqui falando algumas vezes sobre esse tema interessante que se chama o relacionamento com Deus. Se você, a proposta é essa, levar você a um questionamento, a um relacionamento, a um pensamento, a um questionamento mesmo. Se o seu relacionamento com Deus se baseia no respeito a Deus, no amor a Deus ou no medo para com Deus ou para com coisas que a religião possa ter perpetrado em você como medo para fazer você relacionar-se com Deus, e não só com Deus, eu vou estender depois este assunto com as pessoas também, na base do medo. Bem, se nós olharmos na perspectiva veterotestamentária, no Velho Testamento, nós vemos que o relacionamento do homem com Deus baseava-se no medo. Havia medo porque haviam penalidades, inclusive de apedrejamento, de morte, pena de morte, e outras coisas assim, que estavam implícitas dentro do Velho Testamento no relacionamento com Deus. Ou seja, se você desobedecer ao Papai do Céu, a Deus, você será penalizado. É óbvio, ninguém quer ser penalizado, e face ao medo de ser penalizado, as pessoas obedeciam tacitamente, obedeciam muitas vezes sem querer, obedeciam porque não lhe restava outra opção, senão, levadas pelo medo, obedecer a Deus para não serem penalizadas aqui. Agora, dando um salto, se nós observarmos no Novo Testamento, quase todos os próprios evangelistas e apóstolos, à exceção de Paulo, eles vão também tratar do relacionamento nosso com Deus, ou até mesmo às vezes com a igreja ou com a religião mesmo, porque esse assunto não é pertinente só ao cristianismo, mas é pertinente também a outras religiões, a quase todas as religiões. Então eles vão fazer você levar você a pensar que você, pelo medo, deve obedecer a Deus. Por exemplo, o medo de ir para o inferno, o medo de ser castigado aqui, de ter uma doença, o medo de você ser dominado por um espírito maligno. Tudo isso leva o homem ao relacionamento com Deus baseado no medo. Agora a pergunta: será que é assim que Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele? Uma vez que Jesus, tendo vindo como Deus em carne, para trazer a expressão exata de Deus, como está escrito lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, Jesus alguma vez fala em colocar você com medo? Ele põe medo em você? Ele fala de medo? Não, Jesus não. Ele vem trazer um outro tipo, o verdadeiro relacionamento que Deus quer e que agrada a Deus, que é o relacionamento de amor que inclui o respeito. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele é muito usado para colocar medo. Ele é um livro
há várias interpretações do Apocalipse, mas o intuito dele é colocar medo, e muito medo, para que a pessoa obedeça para conquistar a vida eterna, ou para conquistar algo assim, baseado no medo. Já Jesus fala diferente, ele fala, olha, não tenham medo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vos enviarei o Espírito Santo que vos guiará em todas as coisas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu construirei moradas para você. Quer dizer, são sempre palavras de consolo, são sempre palavras que eliminam o medo. No Velho Testamento, nós temos 2 casos de pessoas que não se relacionaram com Deus por medo. E elas foram excepcionalmente amigas de Deus. Temos o caso, 3, vamos dizer assim, de Enoque. Temos o caso do próprio Noé, que ele foi obediente, mas não medroso. Abraão também foi obediente, mas não foi medroso. Mas especialmente nós temos em José uma complexão, uma compreensão mais exata desse relacionamento com Deus, que Deus era com ele e fê-lo governador do Egito. Temos Davi, o homem que pecou, o homem que errou, como poucos. Os erros de Davi não foram pequenos. No entanto, ele é tido, considerado em toda a Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Davi não tinha medo de Deus, ele tinha respeito e profundo amor. Amor, inclusive, que fê-lo passar a vida com um sonho. O sonho de construir uma morada, um templo para Deus, não é? Que depois se conclui com seu filho Salomão. Então, você vê, ao Novo Testamento, Jesus não fala de relacionamento com Deus com medo. Jesus não põe medo em você. E o apóstolo Paulo também, ao qual acabamos de ler em Gálatas, ele diz, a vida que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Então, se ele me amou, essa fé que eu tenho com Deus, a fé que ele diz ter, é uma fé de amor. Eu respeito a Deus por amor. Eu vivo por ele por amor. E a minha pergunta para você, você se relaciona com Deus por medo ou por amor? Não. Antes de você responder, eu sei que você vai responder, não. Eu me relaciono com Deus por amor. Não é por... Mas será? Você vai à igreja ou à sua religião, você frequenta por amor ou por medo? Porque o que se tem colocado para as pessoas, porque a pregação do próprio Evangelho parece que ainda não entendeu o próprio Evangelho, é a pregação de medo. Ou seja, se você estiver aqui dentro da nossa casinha, dentro das nossas paredes e das nossas doutrinas, você pode estar tranquilo. Mas saindo daqui, você pode perder a salvação, você pode perder libertação, você pode perder a família, você pode perder a saúde, e não poucas vezes as pessoas perdem mesmo. Não que seja essa premissa verdadeira. Deus não vai castigar ninguém se ela não quiser ficar naquela denominação e for para outra. Mas a pessoa inculca na sua cabeça, isso é inculcado, é colocado na cabeça da pessoa anos após anos, sempre como uma ameaça. Se você sair daqui, você olha. E às vezes dão até exemplos que às vezes nem são verdadeiros, de pessoas que saíram e contraíram doenças e perderam isso, e tiveram a família destruída, e outras coisas mais. Então a pessoa saindo, ela no subconsciente ela tem aquele, será que eles não estão certos? Será que eu não vou contrair uma doença? Porque afinal de contas eu não estou debaixo da cobertura
daquela instituição. Eu não estou falando de Deus, da instituição. Então, é através do medo que as pessoas têm levado as pessoas a se relacionarem com Deus. E a última coisa, eu tenho certeza que Deus deseja, é que você se relacione com Ele com medo. Porque o medo, ele anula a sua personalidade, ele anula você, ele anula qualquer relacionamento espontâneo de amor. Ele faz você até dar coisas para Deus, fazer coisas para Ele, mas por medo, e por medo não há valor. O apóstolo João é considerado apóstolo do amor. Ele diz lá, no amor não existe medo, porque o perfeito amor, está em 1 João, primeira epístola de João, porque o perfeito amor lança fora o medo. Então, você anda com Deus porque ama a Deus, e até porque não há outra opção melhor do que andar com Deus, do que amá-lo, do que saber que tem os anjos dele que lhe acompanham e lhe protegem. Mas você não vai viver, eu não faço isso, mesmo querendo fazer, eu não faço isso mesmo querendo fazer por medo de Deus. Aí você já está fazendo mentalmente, ou seja, o seu não fazer não tem valor nenhum. E esse medo, essa dialética, essa questão do medo tem levado milhares de pessoas a serem cristãos ou crentes doentes. Porque elas vivem debaixo de um medo de perder a salvação, o medo de estarem endemoniadas, elas não sabem se estão possuídas por um demônio ou possuídas pelo Espírito Santo. Esse medo faz com que elas vivam doentes, deprimidas, depressivas. São pessoas sem alegria na vida. Elas têm medo até de serem alegres. Alegria contida. Isso é a troco de um medo de Deus. Isso não é respeito. Respeito é muito diferente. Eu sou casado e não traio a minha mulher por causa do respeito e do amor, mas não por medo. Nem por medo dela, nem por medo de Deus. Porque se for por medo, não há valor nenhum. Ou seja, se eu não tivesse o medo, eu faria. Agora, por respeito, eu não faria. Por amor, eu não faria. Tudo que você faz para com Deus só tem valor se for feito pelo amor. Paulo disse, ainda que eu tenha fé, a ponto de transportar montes, a ponto de dar o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada serei. Não é? Então quer dizer, Paulo diz assim, há pessoas que fazem caridade porque elas têm medo. Falam, não, eu vou fazer essa caridade ou por interesse, porque eu dando isso aqui, depois eu vou receber aquilo lá. Isso é medo. Então elas fazem tudo aparentemente por bondade, mas não é por medo. E também por interesse de conquistar uma salvação por obras, coisa que é absurdamente estúpida, desculpe-me usar essa expressão, porque ninguém é salvo por obras, mas sim pela fé. E a fé, como diz Paulo, atua pelo amor. Então, para a gente começar essa conversa, porque eu vou ter várias outras vezes que eu vou querer estar aqui conversando com você sobre essa dicotomia, essa relação do homem com Deus, se é por medo, respeito ou amor. Nós vamos falar mais sobre isso também no nosso relacionamento com as pessoas, porque se você parar para pensar, como eu parei um pouquinho, desculpa um pouco de barulho aqui que nós estamos, que eu estou gravando aqui com a janela aberta para captar mais luz. Hoje está um dia meio nublado, né? Sem sol, então para captar mais luz eu deixei a porta aberta e aqui há uma rua, então tem alguns ruídos, mas enfim, fixe nesta palavra e reflita sobre isso. No relacionamento com as pessoas também, você tem medo de perder o emprego, você faz coisas porque você tem medo de perder o emprego, você tem medo do seu patrão, você tem medo da sua esposa, você tem medo dos seus filhos, os filhos têm medo do pai, a esposa tem medo do marido, você tem medo do que as pessoas pensam de você. Você tem medo do que as pessoas pensam de você.
Então, quer dizer, eu não vou fazer isso que eu gostaria de fazer, porque eu tenho medo que, o que as pessoas vão pensar? Mas qual a diferença que vai fazer no que as pessoas vão pensar? Se as pessoas pensarem mal de mim, eu vou perder meus amigos, eu vou ficar sozinho, eu vou ser mal falado. Mas isso vai lhe trazer mais vida? Quer dizer, o que vai lhe trazer condição de vida, o que vai lhe trazer qualidade de vida é o que as pessoas pensam de você ou o que você realmente é? Porque há pessoas que vivem buscando agradar a todo mundo, por medo das pessoas pensarem mal dela. Então você vê que o medo é o sentimento que perdura na mente de todas as pessoas em todos os sentidos, seja na religião, ou seja nos relacionamentos humanos, ou em qualquer coisa, ou seja no trabalho, ou em tudo. Em tudo. Eu vi um documentário sobre a Finlândia, onde lá eles, uma técnica revolucionária, eu que sou educador também, eles acabaram com as provas, porque eles entenderam que a prova que se tem nas escolas, ela leva o aluno a um tamanho estado de medo que bloqueia muitas vezes dele escrever o que ele sabe. Ao invés de ele dizer o que ele sabe, ele estudou, mas ele se sente bloqueado por causa do medo de ser reprovado na prova. E realmente o medo produz tormento, como diz João. João diz isso lá, em 1 João. O medo produz tormento. E você talvez seja uma pessoa que viva atormentado toda a sua vida. Você é o próprio tormento em forma de pessoa. Você não é feliz, você não tem alegria, porque você vive atormentado. O que vão pensar de mim? Eu tenho que passar, o aluno tem que passar na prova. Fala, prova! Aí já vem o medo. E se eu não passar? Então na Finlândia eles tiraram a prova e eles analisam o aluno pelo seu caminhar diário. Assim eles analisam e chegam à conclusão se ele está apto para passar ou para não passar em determinados testes ou provas. Muito mais inteligente. Para tirar exatamente este sentimento horroroso, nocivo, daninho, este sentimento que mata e destrói, que se chama medo. Agora imagina se você se relaciona com Deus por medo. E a maioria das religiões, eu não estou falando cristianismo não só, a maioria das religiões, ela traça esse relacionamento de você com o divino. Medo. Por medo se faz tudo. No islamismo, em várias religiões. A que menos lida com isso por não ter um ser divino, um pouco menos seria as hindus e o budismo. Mas a maioria, ela sempre... Você vê, no sistema babilônico, o medo ao rei era medo a Deus. Não é? Conhecemos a história de Nabucodonosor, que construiu a estátua de ouro, falou, quem não se curvar à estátua de ouro, vai para a fornalha. Aí tem aquela história dos amigos de Daniel, que não foram para a fornalha. Todo o relacionamento que também perpassa aí na questão política. Você vê como o assunto é amplo, é rico. É riquíssimo esse assunto. Porque nós vamos falar de política, ela é toda baseada no medo. Então nós vamos fazer isso, vamos votar nesta pessoa com medo daquilo não acontecer. Vamos trabalhar isso aqui, e aí é que surgem as polarizações que são horríveis. Vamos trabalhar contra esse sistema ideológico porque temos medo dele. Seja o sistema que for. Então toda a cabeça do homem, e aí é por isso que Freud discutia isso, Nietzsche discutia isso, Kierkegaard discutia isso também, e os filósofos de hoje vão discutir sobre isso tremendamente, e não são poucos até que se tornam ateus erroneamente, porque eles pensam que para servirem a Deus ou para viverem com Deus, eles têm que ser medrosos. Eles têm que relacionar-se com um Deus que amedronta, que espezinha, que põe o dedo e diz, se você não fizer a minha vontade, eu lhe mato, coletivamente inclusive. Jogo todo mundo no inferno. Todos
todos estes que me desobedecerem serão extirpados. E aí, por medo, você passa a obedecer. E é por isso também que muitos obedecem dentro destas quatro paredes, dessas instituições que as religiões criam. Ali dentro se obedece, e lá fora se desobedece, porque o homem não consegue. Ele não consegue viver nesta panela de pressão. O fato é que nós, se você começar a analisar e pensar como eu tenho refletido, nós vivemos sob o signo do medo. Tudo que nós fazemos é com medo. Medo, medo, medo. E o medo produzindo tormento, ele não só produz tormento. O medo produz também a atração de coisas negativas. Outro assunto para nós desenvolvermos em outra ocasião mais oportuna também. Porque quando você tem medo de contrair uma doença, você provavelmente contrairá esta doença, porque este medo cria uma fé negativa. Se você tem medo de perder uma pessoa, provavelmente você perdê-la-á, porque este medo atrai. Isto a física quântica está provando hoje. Nós estamos já no tempo da física quântica, estamos avançando e a ciência está se encontrando com a fé. Isto é maravilhoso, não é? A ciência, através da física quântica, está se encontrando-se com a fé. Agora, a última coisa que Deus deseja é que você se relacione com Ele com medo. E eu volto a perguntar antes de terminar aqui. Você se relaciona com Deus por medo ou por amor e respeito? Porque respeito é bom. Como que a gente vai viver numa sociedade se nós não respeitarmos o direito do próximo? Os mandamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Isso é respeito. Se eu não respeitar o meu próximo, nós vamos viver num estado de total e completa anarquia e desordem. O respeito é bom. Mas o respeito funciona dentro do território do amor. Então nós vemos que os homens, disse, né? Desde pequenininho a gente aprende que o homem é uma ilha, quer dizer que uma ilha, desculpa, nenhum homem é uma ilha, já é outro ditado. Né? Agora, nem pode ser uma ilha, mas uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E o homem tem sido o quê? Um pedaço de carne cercado de medo por todos os lados. É medo de tudo e de todos. E vivendo assim, quem pode ser feliz? Isto explica a infelicidade coletiva. Isso explica os relacionamentos doentios de pessoas com Deus, que têm um medo de Deus, que fazem-nas fanáticas, fazem-nas pessoas absurdamente fanáticas, pessoas torpes, pessoas que parece que não pensam, e não pensam mesmo, porque elas são bonecos robotizados em função do medo. Comece a pensar nisso, porque eu tenho certeza, analisando as Escrituras, analisando as palavras de Jesus, a revelação de Deus é Jesus, que o que Deus quer é que nós nos relacionemos com Ele com respeito e amor, mas nunca com medo. E eu também não quero que ninguém relacione-se comigo com medo. Você gostaria? Você sabe que aquela pessoa tem medo de você. Então, se ela tem medo, ela te obedece na sua frente, mas nas suas costas ela pode fazer qualquer coisa, porque ela vai estar livre do medo. E livre do medo, ela tornar-se-á um monstro. Muitas pessoas são monstros para Deus, e dentro de igrejas, de instituições, elas parecem santos para Deus. Tudo porque vivem sob a égide, sob o peso do medo, em vários sentidos. Dão por medo as coisas para Deus, vão às instituições por medo, leem a Bíblia por medo, oram ou rezam por medo, tudo é medo, menos por amor, ou por necessidade, ou por respeito. Isso é patológico, é doente, né? É doentio uma relação por medo. Comece a pensar sobre isso.
Você vive por medo ou por amor e respeito? Livre-se do medo. E entenda definitivamente, um relacionamento com Deus baseado no medo, ele não tem valor algum. Um abraço. Nós vamos fazer vários vídeos, várias palestras e conversas aqui, abordando este assunto do medo. E ele, veja que ele vai tanto do lado religioso, perpassa tudo, entra na política, na sociedade, no casamento, no trabalho, nas relações comerciais, e todas. Muito importante abordar este tema, para que nos livrando-nos do medo, possamos ser nós mesmos. Uma pessoa só consegue ser ela, expressar a sua personalidade, que é aquilo que Deus lhe deu e que a diferencia de todos os outros seres. Ela só consegue expressar a sua personalidade de quem ela é, se ela arrancar, extirpar definitivamente da sua vida esta coisa chamada medo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, quando nós vamos voltar a falar sobre medo, sobre a importância de livrarmos do medo. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus, a você e a sua família, e que você seja um cristão pensante, não apenas um replicante de ordens que são dadas para você. É o que eu desejo de todo o coração. Eu sou Renato Soete, um abraço.